seja, hoje toda a gente diz temos que apostar na educação e na formação, o novo quadro comunitário de apoio tem como centro a aposta na educação e na formação, bem, mas o quadro comunitário de apoio está agora a arrancar. E, portanto, ainda hoje as empresas portuguesas fazem muito pouca qualificação profissional. Os trabalhadores que estão no ativo também estão pouco sensibilizados para o acesso à formação, até porque vem o exemplo dos desempregados licenciados, vem o exemplo, digamos, de fazerem formação, mas a formação não ser entendida como uma empresa, como uma necessidade. Às vezes é mais uma formação quando não há nada a fazer com os trabalhadores. É fazer formação e, portanto, não tem consequências em termos de carreiras, em termos de trabalho que fazem, em termos de valorização profissional e, portanto, também muitas vezes não há falta de interesse na formação. E, portanto, temos que ver realmente a grande aposta na qualificação de recursos humanos, a grande aposta na inovação. Há sinais claramente positivos, há claramente, sobretudo, uma vontade de avançar por aí. Mas para nós também temos que ter presente que hoje a questão da competitividade não é uma questão dos salários. As empresas não devem perder competitividade por via de salários, isto temos todos presentes, mas também não deve ser por essa via que vão ganhar competitividade. Ou seja, uma empresa não perde competitividade por via de salários se o crescimento de salários for idêntico à inflação mais a competitividade. Portanto, nós dizemos, bem, tem que haver aqui alguma cuidado, porque parte dos crescimentos de competitividade tem que reverter para o emprego, mas tem que haver, portanto, alguma dita moderação salarial, mas é fundamental que haja crescimento real dos salários. E para um país como o nosso, com as desigualdades sociais, com a pobreza, este problema dos salários ainda é mais importante, porque, de facto, para crescermos, para criarmos postos de trabalho, temos que apostar claramente no aumento das exportações, e tem melhorado. Temos que apostar claramente no investimento público e privado, e tem havido problemas, agora começa a haver sinais de reanimação do investimento, e temos que apostar também em algum crescimento do mercado interno. Em algum crescimento do mercado interno, e só há crescimento do mercado interno se houver, de facto, melhoria em termos de rendimento de salários. Podemos dizer que, às vezes, o crescimento do mercado interno tem verdades de problemas de desequilíbrios, mas, portanto, essas são questões que têm que ser claramente presentes. Bem, e em termos, então, propriamente dos desafios que isto põe, em termos, nomeadamente, das relações de trabalho, em termos das relações entre trabalhadores e empregadores, até das políticas sociais. Hoje debate-se muito na União Europeia que, de facto, as empresas europeias precisam ter uma agenda de qualidade. O tal problema da flexi-segurança, que muito se debate hoje, relativamente ao qual até há diria, um acordo europeu, em que na presidência portuguesa tentar construir umas bases, umas orientações para os países europeus relativamente a essa matéria, para reverter essas orientações em termos das orientações da estratégia de Lisboa. Nós temos que ter presente que, em termos de um modelo de relações laborais, não há dois países com o mesmo sistema de relações laborais na Europa. Mesmo países, por vezes fala-se muito do modelo nórdico, mas cada país nórdico tem o seu sistema de relações laborais. Há países que há muitos anos têm um caminho, um percurso bastante comum. Aliás, criaram o mercado interno muito antes do mercado interno europeu, que eram os chamados países do Benelux e a própria Alemanha. Há ali um grupo de 4 países. Os 4 países têm um sistema de relações laborais totalmente diferente. A maneira como os parceiros sociais se relacionam, quer a nível bilateral, quer a nível entre trabalhadores, empregadores e governo, cada país tem o seu sistema. Mas há uma coisa que tem que ser comum em todos e que deve ser comum. Quando a economia muda, quando a sociedade muda, o sistema de relações laborais tem que se adaptar à mudança. E, portanto, se há rigidez no sistema de relações laborais, isto provoca ruptura e provoca prejuízos. E é essa questão também que tem que ser discutida. Mas também não é possível importar modelos de outros países. Por exemplo, quando se discute, é necessário no mercado de trabalho ter maior flexibilidade e maior segurança. Qual é o país que discutiu isso? Aliás, o Partido Socialista Europeu vai ter uma reunião em Lisboa dentro de dias também para tomar uma posição sobre isso. O país que definiu isso foi um governo social-democrata dinamarquês, liderado pelo atual presidente do Partido Socialista Europeu.
Mas quando vemos o exemplo dinamarquês, é tudo ao contrário do exemplo português. Por exemplo, precariedade baixíssima, um nível de qualificações altíssimo, uma tradição de uma alta mobilidade, um sistema de relações de trabalho entre trabalhadores e empregadores fortíssimo. Portanto, há todo um conjunto de características que são diferentes das nossas. E, portanto, cada país tem que discutir o modelo, como reforçar a adaptabilidade, mas também como garantir a segurança no emprego, a segurança no posto de trabalho. E este tem uma compatibilidade diferente. E é aqui que nós dizemos, e tendo presente as discussões de hoje, nomeadamente tendo presente o que hoje se está a discutir em termos das mudanças nas políticas de emprego, nas chamadas políticas ativas de emprego, quando se vai abrir uma discussão em breve sobre as mudanças da legislação de trabalho, da revisão do Código de Trabalho, é que, de facto, nós temos claramente que ter presente a necessidade que as empresas, hoje, na adaptação à mudança, têm de uma maior adaptabilidade, mas também os trabalhadores a necessidade de maior segurança, nomeadamente no combate à precariedade laboral. E, portanto, este aspecto da maior adaptabilidade, menor precariedade, é hoje um desafio central. E falamos em adaptabilidade e não em flexibilidade para dizer que o que está em causa fundamentalmente é, por via da negociação coletiva, discutir a adaptabilidade interna nas empresas. O problema da organização do tempo de trabalho, a polivalência de funções, a formação profissional, até a mobilidade, as várias mobilidades no interior da empresa, essa questão deve ser claramente discutida. Como também tem que ser discutida, quer no quadro bilateral, quer no quadro tripartido, a questão do combate à precariedade. Eu há bocado referi que há 3 países na União Europeia com mais alto nível de precariedade. Portugal, Espanha e Polónia. Bem, Polónia é um caso particular. Em Espanha, o combate à precariedade é uma preocupação de todos. Há uns anos, houve um acordo bilateral no governo anterior da direita, houve um acordo bilateral entre trabalhadores e empregadores, definindo algumas medidas de combate à precariedade. Agora, com o atual governo, com o Zapatero, houve um acordo tripartido para diminuir a precariedade laboral. Aliás, começa em 2007 já com sinais muito positivos em termos da passagem de contratos precários a contratos permanentes. Portanto, é evidente que a Espanha também está com alto nível de crescimento económico, está com o desemprego a baixar aceleradamente e, portanto, isto também facilita um pouco. Mas há, de facto, um compromisso político de dizer que o próprio não é só um problema de progresso económico e social, não é só um problema de justiça social, o próprio desenvolvimento económico, a aposta nas maiores qualificações, o definir, digamos, um melhor futuro, nomeadamente a aposta nos jovens, implica realmente diminuir a precariedade, nomeadamente nas novas contratações. Implica diminuir a precariedade, incluindo, e portanto, e sobretudo, aqui o que está em causa é a precariedade legal no mercado de trabalho. É fundamental também, de facto, reforçar o quadro das relações entre trabalhadores e empregadores, nomeadamente no quadro da negociação coletiva. E a nível da concertação social. Eu acho que na concertação social houve mudanças importantes nos últimos anos, nos últimos 2 anos, houve acordos importantes. Houve um acordo sobre a reforma da segurança social, que é um acordo fundamental para preservar o nosso modelo de proteção social. Um acordo no próprio subsídio de desemprego, muito diferente até do que está a passar na Europa relativamente à evolução do subsídio de desemprego, que está a haver cortes na proteção do desemprego. O nosso problema não foi os cortes na proteção, o problema é como reforçar a empregabilidade dos desempregados. E também ainda muito há a fazer. As medidas, até agora, têm sido mais as medidas de controle do desemprego do que propriamente no apoio aos desempregados na procura ativa de emprego, nomeadamente um papel completamente dos serviços públicos de emprego. Houve um acordo importante e muito importante na área da formação profissional, discutem-se neste momento das políticas ativas de emprego, e também houve um acordo que é importante salientar na área do salário mínimo. E neste salário mínimo chamar a atenção para isto. Portanto, é evidente que há muitas empresas que dizem, bem, o crescimento acelerado, mais rápido do salário mínimo, pode pôr em causa postos de trabalho. Mas pode, isso é evidente. Mas não é, de facto, pelo salário que Portugal vai resolver os problemas da competição com a China ou com a Índia ou daquelas empresas que sobrevivem com trabalhadores todos ao nível do salário mínimo. E, de facto, é fundamental para combater as desigualdades e para combater a pobreza um crescimento um pouco
mais rápido o salário mínimo. E, portanto, houve aqui um compromisso tripartite, não é um compromisso político do Governo, ao Governo Central e Sindicais, é um compromisso tripartite. Nos próximos 2 anos, já com valores fixados, para 2009 o objetivo dos 450 euros, para 2011 aqui o compromisso de 450 euros, para 2011 esse aspecto